Delícia de café, hein? Que a graça e a paz do Senhor seja com você e toda a sua casa. Estamos começando aqui o nosso Café e a Palavra. Está aqui o café, está aqui a palavra. Que bênção, né? Nossa primeira edição, nossa primeira temporada deste projeto que hoje se torna uma realidade, o nosso Café e a Palavra. E antes de nós avançarmos nessa conversa, eu preciso te falar rapidamente qual é o nosso propósito, qual é a nossa proposta com este programa que nós temos agora. Claro, obviamente, o propósito é edificar vidas, é promover a palavra de Deus para cada um de nós, que ela vai trazer paz, bênção, crescimento, alegria no nosso coração. Nós não queremos ser aprofundados teologicamente nesse nosso programa. Nós queremos bastante praticidade, queremos a prática, queremos conversar sobre o dia a dia. Claro que em algum momento a gente vai tratar, explicar um pouco mais acerca do texto bíblico, mas o nosso desejo é que seja bem acessível, bem prático. Uma outra coisa também é nós vamos estar, como colocamos no nosso título, uma jornada capítulo por capítulo do livro de Provérbios. Ou seja, nós não vamos estar tratando versículo por versículo. A gente vai ser bastante prático, breve. Vamos, claro, nos utilizar de alguns versículos de cada capítulo e, sem dúvida alguma, eu acredito que vai ser um tempo de bênção para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? O livro de Provérbios é um livro muito rico, é um livro muito abençoador, mas ele é um livro para o dia a dia, um livro que a gente precisa não somente extrair os versículos, as frases que são declaradas pelo sábio Salomão, e não somente por ele, mas por outros também, não muitos, mas não tem somente Salomão tratando aqui. Ele fala de pelo menos mais dois homens que contribuíram para esse livro tão bonito, tão maravilhoso. Mas, obviamente, que na maior parte, quase que na totalidade, é Salomão nos instruindo, nos dando conhecimento, nos apresentando a sabedoria para um viver prático, para um viver feliz, para um viver abençoado. Então, a nossa conversa hoje vai ser exatamente sobre o primeiro capítulo deste livro tão maravilhoso, tão abençoado, que tem alcançado tanto homens e mulheres que são cristãos, que acreditam na palavra de Deus, como também homens e mulheres que entendem a preciosidade, o conhecimento que este livro pode trazer para as pessoas. Tá bom? Vamos lá, eu quero começar lendo com você alguns versículos, porém também iniciar orando a Deus, tá bom? Vamos orar um pouquinho, coisa rápida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer por tua bondade, por tua misericórdia e dar início, Senhor, a esta jornada onde estaremos meditando em tua palavra, pois a tua palavra declara que eu devo meditar nela dia e noite, Senhor, para que eu seja verdadeiramente alvo das tuas bênçãos. Por isso, Senhor, neste dia, neste início de programa, Senhor, a café e a palavra, eu rogo a ti toda sorte de bênçãos espirituais e materiais sobre todos aqueles que forem alcançados, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá. Capítulo 1 do livro de Provérbios. Eu quero ler com você na versão da King James, tá bom? A nossa base ela vai estar bastante fundamentada na tradução da King James. Vamos lá. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens,
Mesmo o sábio que lhes der ouvidos aumentará e muito seu entendimento. E quem tem discernimento obterá clareza e orientação para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigma dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Esse primeiro momento aqui, esses 7 primeiros versículos que a gente leu, seria interessante nós dividirmos este capítulo em pelo menos 3 sessões. Essa primeira sessão aqui, ela vai falar para a gente sobre o propósito, vai oferecer a sabedoria, vai oferecer o conhecimento, o entendimento, vai dizer exatamente qual é o propósito do livro de Provérbios. Ele vai dizer que é exatamente para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria. E aí, a sequência desse texto vai dizer para nós que vai desenvolver em mim e você um caráter justo, um caráter correto, a facilidade de entender as coisas, a perspicácia, ou seja, a facilidade, a habilidade de compreender rapidamente o que está acontecendo à nossa volta. A proposta do livro de Provérbios é fazer de mim, é fazer de você um homem, uma mulher abençoada, inteligente, justo, que não terá prazer na injustiça, não terá prazer de qualquer forma ser cruel com os seres humanos. Então, essa é a proposta deste livro inicialmente, produzir em nós uma vida abençoada, uma vida inteligente, uma vida justa, fazer com que aquele que já tem algum tipo de conhecimento, que exerce de forma justa a sua vida, se tornará mais ainda, será mais abençoado, será mais fortalecido ainda pela palavra de Deus, pelo entendimento. Vai trazer exatamente luz a tudo aquilo que não é tão claro para nós. Agora, uma coisa muito interessante aqui é que ele, no versículo 7, ele deixa claro o que vai fazer com que eu e você venhamos ter esta possibilidade de sabedoria, de bênção, de inteligência, de um caráter ajustado. Ele vai dizer que o início de tudo isso, o começo de tudo isso, é temer a Deus. Ele deixa muito claro que ninguém poderá ter a sabedoria realmente se não temer a Deus. O princípio da sabedoria, do conhecimento, é temer a Deus. Então começa aí. Então quem não teme a Deus pode ter inteligência, pode ter conhecimento em diversas áreas da vida, mas sabedoria não vai ter. Por quê? Porque o princípio, o início do conhecimento é a sabedoria. Eu tenho uma versão aqui que eu acho muito legal da Bíblia, que é a Nova Bíblia Viva. Olha como ela fala sobre o versículo 7. Diz assim: mas um homem se torna sábio, em primeiro lugar, temendo o Senhor. Somente os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Esse capítulo que a gente está aqui, ele vai trabalhar de forma bastante intensa a questão do acolhimento nosso à sabedoria. O versículo 8 em diante, que é uma outra seção que eu quero colocar com você, é a seção que traz a sedução do oposto, da loucura, da insensatez, da injustiça, dos maus tratos, da crueldade, e mostra que este é um caminho muito perigoso. A sequência desse texto vai dizer que há um convite, assim como a sabedoria, assim como o bom senso, ele nos convida à maldade, à crueldade, à desonestidade, à injustiça, também faz um convite. E um convite sedutor. Por que é sedutor esse convite? Porque ele apresenta de forma rápida, de forma quase que imediata, o resultado, o produto de ser injusto, de ser cruel. O texto aqui, a partir do versículo 8, vai dizer:
vai ter o convite, olha, vamos emboscar pessoas, vamos roubar, vamos assaltar, vamos tirar o que elas têm, vamos pegar os seus bens. E é interessante que no versículo 14 diz assim, venha fazer parte do nosso bando, e tudo quanto ganharmos será dividido em partes iguais. Está falando de quê? De aliança. Aliança com a maldade, aliança com o incorreto, aliança com o que é injusto. Alguém poderia pensar, não, peraí, está longe de mim o tentar roubar alguém, o de pegar uma arma e colocar na cabeça de alguém e dizer, me dá o que tu tens. Mas este era o formato que se tinha nesses dias. O formato de roubar, de matar, de tirar das pessoas desse jeito. Hoje nós temos a evolução, infelizmente, da maldade. Nós temos os meios tecnológicos, nós temos diversas formas de tirar o que é dos outros, de arrancar o que é dos outros, de matar as pessoas. Jesus, ele chegou e disse assim, olha, sobre o assassinato, só você começar a desejar o mal a uma pessoa, você já está cometendo o assassinato. Então, nós temos hoje a evolução disso aqui. O texto aqui fala em emboscada, em matar, em assaltar, em roubar alguém. Parece algo absurdo para muitos de nós. Mas, infelizmente, algumas pessoas estão fazendo do modo moderno isso tudo. Estão matando com o desejo do mal, estão tirando através das mais variadas formas tecnológicas que existem hoje em dia. E, claro, ainda continuam os assassinatos, ainda continua a maldade. A sedução aqui, a partir do versículo 8, é para tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, é para tudo aquilo que é contrário ao que é justo, o que é honesto, o que é realmente respaldado pela palavra de Deus, é tudo aquilo que é contrário àquele que teme a Deus. E é muito importante que eu te diga uma coisa, temer a Deus aqui não é ter medo de Deus, mas é respeitá-lo, é o desejo de agradá-lo, é o desejo de não entristecê-lo. É neste aspecto aqui que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, honrar a Deus, respeitar, desejar agradá-lo é o princípio da sabedoria. Então, tudo aquilo que vai me trazer algum tipo de benefício, mas que é contrário à palavra de Deus, mas que faz entristecer o nosso Deus, aí eu caminho para o oposto. Eu caminho para este ambiente de maldade. E o texto vai dizer para nós aqui que, olha o que diz o versículo 17. O versículo 17 vai dizer assim para nós: assim como é inútil estender a rede de caça se as aves estiverem observando, da mesma maneira, essas pessoas não percebem que armam ciladas contra a própria vida, constroem emboscadas para sua própria destruição. Tal é a vereda do ganancioso e a ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato à ruína. Então, é muito interessante a gente entender isso aqui, meus irmãos, por conta de uma ilusão que o resultado da insensatez, da maldade, do engano produz na vida das pessoas. Vem rápido, pode até vir rápido, mas vai rápido e também o texto declara, o que ele está dizendo aqui? Olha, é inútil você armar uma armadilha se a caça está vendo você fazer aquilo. Como quem diz assim, peraí, mas a pessoa não está vendo eu fazer, mas o Senhor está vendo. O Senhor está vendo a armadilha, o mal que eu estou causando a alguém, e na verdade o que vai acontecer? Este mal vai se virar contra mim. Essa armadilha, quem vai cair sou eu. Esta cova, quem vai cair nela serei eu, se eu fizer esta maldade contra o meu irmão. Mais um golinho de café. Eu estou aqui pronto para fazer um cafezinho também aqui. Eu acho que eu vou fazer. Esse aqui eu acho que até esfriou, né? Você me espera, só vou apertar aqui no botãozinho e lá vai, ó. Coisa boa de Deus. Glória a Deus. Tomar um cafezinho quente é bom demais, né? Café e a palavra. Então, olha só. Esse texto, ele vai mostrar para nós exatamente a sabedoria, o benefício da sabedoria, vai mostrar o convite, a necessidade que nós temos por sabedoria, por entendimento.
Depois mostra que também haverá um outro convite para nós, o convite que ele chega através de supostos, entre aspas, né, amigos, e que o texto aqui diz aqui, olha como diz o versículo 10. Filho meu, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não permitas. Se te convidarem, vem conosco, embosquemos para assaltar, para matar alguém, espreitemos o incauto, ainda que apenas por diversão. Ele começa a dizer, se afasta. Gente, é importante pegar aqui o cafezinho, é importante nós termos muito cuidado. A gente vive um evangelho que a gente fala do amor ao próximo, do cuidado, do acolhimento, sem dúvida alguma. Mas eu preciso ter cuidado. Eu preciso ter a perspicácia aqui de ter o entendimento que está à minha volta, qual a intenção dessa pessoa que se aproxima de mim, se é me levar para o mal, se é me convencer a fazer coisas erradas. Uma amizade, queridos, há um ditado que é muito claro, diz assim, me dizes com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Infelizmente, é uma pura verdade esse ditado. Quem começa a andar com gente que não quer nada com Deus, vai te levar a não querer nada com Deus. Quem começa a andar com gente que brinca com as coisas de Deus, que não leva a sério, que não tem compromisso com as coisas de Deus, vai acabar se tornando esta pessoa. Quem começa a andar com pessoas dadas a vícios, dadas a todo tipo de questões de engano, de maldade, vai se tornar assim. Quem anda com o caluniador, com o fofoqueiro, vai se tornar assim. Então, nós precisamos ter muito cuidado quanto a isso tudo aqui. É o alerta da palavra de Deus. E a terceira seção, que ela começa exatamente no versículo 20, vai dizer assim: a sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas, brada do alto dos muros, à entrada das portas das cidades, profere em alta voz o seu discurso. Então, a sabedoria nesse momento aqui, ela se torna ela é uma pessoa. Jesus é a sabedoria. A palavra dele é a sabedoria. Então, ele é a própria sabedoria. Então, a sabedoria clama. Então, a sabedoria passa a ser aqui uma pessoa. Passa a ser uma pessoa. É interessante, no hebraico, para os judeus, essa questão da sabedoria, ela vem realmente na questão feminina, porque tem esse caráter feminino, porque tem a ver também com o acolhimento, com a maternidade, com o gerar e trabalhar desde pequeno o cuidado, a sabedoria, o bom viver. Então, a sabedoria tem essa característica, ela se torna uma pessoa aqui. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Cafezinho é bom demais. Então, mas aqui, nessa última sessão, já estou caminhando para o final, ela traz uma característica aqui muito forte. Ela vai dizer, olha, eu convidei você, eu chamei você, eu instruí você, eu alertei você sobre o não me querer, sobre ser insensato, sobre desprezar a sabedoria, desprezar a disciplina, desprezar a obediência, desprezar o que eu estou te oferecendo e ser seduzido pelo mal. Vai chegar uma hora que a tragédia vai acontecer. Olha como ele diz, 22. Até quando, ó insensatos, amareis a insensatez? E vós, zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Convertei-vos, pois, à minha exortação. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Olha que vai ser poderoso aquele que recebe a sabedoria, que acolhe a sabedoria, que tem o temor do Senhor. Aí no 24 começa o problema de quem não aceita. Contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, em vez disso rejeitaste todo o meu conselho e não aceitastes a minha repreensão, eu, de minha parte, zombarei da vossa desgraça. Me rirei quando o terror se abater sobre vós. E vindo o flagelo como a tempestade sobre vós,
e vindo a vossa completa perdição, como o furacão, quando a aflição e a dor vos desesperarem, então suplicarão a minha atenção. Entretanto, não vos responderei. Buscar-me-ão, porém não hão de me encontrar. Gente, pode parecer duro isso, mas é porque tudo tem limite. É porque o convite foi feito. É porque já está aqui dizendo. Então, a rejeição, sabe? O achar que vai ser diferente comigo, vou fazer tudo errado, mas no final vai dar certo. Eu vou desobedecer, eu sou jovem, é meu tempo de aproveitar a vida, como alguns dizem, e aproveitar errando, plantando sementes destrutivas. Vai chegar a hora que essa colheita vai acontecer. Vai chegar a hora. Como eu disse, o aparente resultado do ilícito, do errado, que vem logo, como ele diz, roubemos, matemos alguém e pegamos os bens que aquela pessoa conquistou, pegou logo. Mas depois vem a destruição, depois vem a dor, para todas as áreas da vida. Tudo aquilo que é adquirido de forma ilícita, de forma errada, de forma maldosa, toda morte de alguém, seja ela tanto física como no meu coração, vai gerar destruição para mim. E aí vai chegar a hora que essa dor, que essa tragédia vai me alcançar, e sabe o que vai acontecer? Eu não vou ter a oportunidade do socorro, eu vou sofrer as consequências. Mas é interessante que no final diz assim, 33, mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Gente, coisa boa é quando o homem e a mulher de Deus sabe que está na presença de Deus. Sabe o que vai acontecer? Ele não tem medo. Tudo que tiver de acontecer é porque Deus quis que acontecesse. E tudo aquilo que alguém tenta dizer para você que vai acontecer, se não é a vontade de Deus e você está na vontade de Deus, fica tranquilo que não vai acontecer. É muito claro isso. E o próprio Cristo disse, se eu estiver na vontade dele, se eu estiver em obediência a ele, praga alguma chegará à minha tenda. O Salmo 91 diz isso. E Cristo diz, ainda que peguem serpentes e escorpiões, não lhes causará dano algum. Ainda que bebam algo mortífero, não lhes causará dano. Então, quando a gente está na vontade de Deus, amados, não tenha medo da ameaça, não tenha medo de falsos profetas que vêm proferir palavras de maldição, de dor para você. Deus é contigo. O que tiver de acontecer, se você está na obediência, que você respeita, honra a sabedoria, fica tranquilo que vai ser bênção para a tua vida. Tá bom? Nossa primeiro capítulo, primeira edição do nosso Café e a Palavra, uma jornada pelo livro de Provérbios, capítulo por capítulo. Deus te abençoe. Eu quero te fazer 2 convites antes de nós encerrarmos. O primeiro é quarta-feira, 19h30, o nosso círculo de oração lá na De Correios, tá? Às 19h30. E sexta-feira nós começaremos algo muito poderoso, que é a Sexta da Palavra com propósitos. Vamos estar clamando a Deus por milagre, vamos estar rogando a Deus, ministrando a palavra, mas também pedindo ao Senhor que a palavra se cumpra, os seus milagres, as promessas dele acerca de milagres e maravilhas, de cura, de libertação, de restauração familiar. Então, te convido, você e toda a sua casa, a estar às 19h30 da sexta-feira, lá no Templo da De Correios, lá na rua José de Alencar, número 127, bairro da Marambaia. Tá bom? Deus te abençoe, Deus te dê vida feliz, vida abençoada, em o nome de Jesus.